As máquinas Alcamac são sinônimo de excelência em desentupimento. Veja um desentupimento na prática feito por um de nossos parceiros. A TL500 entrega potência, praticidade e confiança para quem atua no setor, podendo desentupir diversas medidas de canos em uma distância muito maior. E hoje, queremos agradecer a preferência da Desentupidora Sertão, em Pernambuco, que utiliza nossas máquinas para oferecer um atendimento de qualidade e eficiência. Se você está na região, conte com a Desentupidora Sertão, confiança em cada serviço, com a força da Alcamac ao lado.